É assim que tem que começar o dia, né? Alongando, ó. Respirando, ó. Deixa a coisa acontecer. Bora, vai começar os acordados. Quem ainda está dormindo? Quem ainda está dormindo? O que fazer com essas pessoas que estão dormindo em pleno 6 horas no sabadão? O que a gente pode fazer? Vai começar os acordados. Vocês acharam que ia ficar dormindo? Agora o Psyra acabou com essa mamata. Bom dia, Denise, seja bem-vinda. Vamos ver quem vão ser os desobjetivos dessa semana. Que a gente sempre fala, né? Que o pessoal quer o que é fácil, aquilo que vem árduo, aí a pessoa corre. Aí depois não entende porque que não prospera. Não prospera porque o corpo ficou morto a vida inteira. Era só ter jogado terra em cima, né? É isso aí, Andressa, seja bem-vinda aos acordados. Bora! Agora sim, vamos aos acordados. Isso, tirar a musiquinha aqui, né? Chega de musiquinha. Bom dia, pessoal, tudo bem? Como você está? Como foi o seu dia de ontem? As coisas aconteceram da forma que você desejou? O seu dia foi um dia excepcional? Foi um dia em que você conseguiu realmente realizar tudo que você determinou no início do dia, que você mentalizou no início do dia? Tudo que você pensa durante o seu dia, você consegue realmente cumprir? O quanto você está realmente programado para fazer as coisas acontecerem na sua vida? E ontem foi muito legal, né? O pessoal da equipe social media criou uma caixinha. Achei fantástica aquela ideia ali. Que eles falam assim, ó, veja quem é a pessoa que vai mudar a vida de vocês. Uma galera falou, uau, que é isso? Não fica tentando achar alguém para cuidar da tua vida, porque você não vai conseguir não. Você tem que cuidar da sua vida, porque se você não cuidar, quem vai cuidar? Seus pais cuidaram até um determinado ponto, e ainda assim não foi da forma que você de repente desejou. Isso é muito importante. Por isso que a gente não pode delegar, né? Tem coisa na vida que a gente não pode delegar. É a gente, lembra aquele ditado lá que o olho do dono é que engorda o gado? Pois é, isso é muito importante na vida da gente. E eu acho muito louco quando você participa de desafios e no meio do caminho as pessoas vão desistindo. E aí se você fizer uma análise, você vai perceber que são essas pessoas que não prosperam. Não tem explicação? Lógico que tem. Elas não conseguem terminar o que inicia. E quando você não termina o que você não inicia, você não vai terminar nunca nada. Tem gente que faz tudo. Ele começa um monte de coisa. Aí no final, quando você encontra essa pessoa, você pergunta, você concluiu aquilo lá? Ah, não consegui. Ah, aquele outro? Ah, eu desisti. Ah, aquele outro? Ah, não deu certo. Mas por quê? Quando você não se compromete, automaticamente você acaba não se comprometendo com as outras coisas. Então isso é muito importante. E hoje estamos aqui novamente, dia 6. Vou colocar aqui, ó, dia 6, vamos lá. Para vocês não esquecerem quem são os acordados aí. Bora fixar esse comentário. Fixei, pronto.
Pessoal, é muito importante não desistir. Se começou, fica, pelo amor de Deus. Se eu pudesse pegar na mão de vocês e falar, vocês vão acordar, vocês vão ficar. Se começou 10, terminar 10. Se começou 20, terminar 20. Se começou 1, terminar 1. Não pode ter no meio do caminho pessoas para trás. No exército a gente aprende muito isso. De segurar o pelotão. Bora! Porque se um cai, você tem que sair carregando. Tem um filme lá, Resgate do Soldado Ryan, eu acho. É aquilo ali, você não pode deixar ninguém para trás. Só que a gente está virtual. Infelizmente não dá para chegar lá e dar um peteleco na cabeça da pessoa e falar, bora, que no quartel é assim. A gente tem um alojamento que fica uma média de, sei lá, acho que no nosso pelotão ficavam uns 200 soldados dentro do alojamento. Quando acontecer alguma coisa, a primeira coisa que as pessoas fazem era dar um peteleco. Levanta, você já dá aquele estalo, né? Só que a gente está aqui na internet, só posso fazer isso aqui no máximo, dar uma canetadinha na tela. Então, ó, vamos que vamos, porque quem está dormindo não está produzindo. E esse ditado eu não entendia, né? Quando a pessoa falava assim, ó, o padeiro levanta cedo, mas não prospera. Eu vou ser honesto com vocês. O padeiro pode não prosperar porque ele não entendeu o negócio. Mas se ele for o cara que entendeu do negócio, ele montou a própria panificadora. Porque às vezes o dono da padaria não é o padeiro, né? Mas só que se o padeiro for um cara esperto, ele vai ver que ele vai fazer as conexões. Não é sobre o pão, é sobre o quanto você tem de tempo para fazer coisas que outras pessoas que estão dormindo não têm. O quanto você se desdobra para fazer coisas, participar de eventos, estar em lugares com pessoas. O que você faz a não ser sua vida cotidiana, você está perdido. Porque não é na mesmice que a gente muda a vida. É aí que está a sacada. Se você não tiver essa sacada, aí ferrou. Então assim, vou fazer um overview, né? Vamos lá fazer um review de ontem, os hábitos ordinários. O que a gente aprendeu nos hábitos ordinários, pessoal? Que os hábitos, né, é aquilo que você vai colocar no seu dia. Você vai inserir ele na zona de conforto ali, né? O cérebro é preguiçosinho, ele não quer gastar energia, e ele te joga naquela desgrama, eu ia falar a palavra, mas não pode, na zona de conforto. E o que você precisa fazer? Criar a zona de desconforto. Como que você cria? Fazendo aquilo que o seu corpo não quer que você faça. Aí você vai e faz. Ah, eu não quero andar, vamos andar. Ah, não quero isso, vamos fazer. Então assim, cria a zona de desconforto. Ah, o sofá ainda tá tão gostoso. Não vou ficar nesse sofá não, deixa eu fazer outra coisa. Ah, a televisão programinha a novela. Não, vou pôr a cara num livro. É criar a zona de desconforto. Aquilo que você não gosta de fazer, você tem que passar a fazer. Simples assim. Fala Rafa Moser, fala Alexandre, a Denise eu já falei, a Rafa já falei, a Van, sejam bem-vindos aos acordados. E só quem está acordado sabe. Vamos fazer uma aposta, pessoal. Quem está nessa live hoje, eu tenho certeza absoluta que daqui para frente, quando você for olhar para trás, você vai falar, cara, tudo que eu faço eu termino. Ou seja, você vai ser uma das pessoas que vai estar prosperando. Certeza disso, não tem como eu errar nisso. Uma coisa que é muito importante, quem muda se transforma. Não tem como a gente não se transformar. Então, nas pequenas mudanças, você vai gerar coisas absurdas nas outras áreas. Quando você muda um hábito, você passa a fazer outras coisas nos outros hábitos ruins. Eu nem ia falar isso nessa live, mas eu vou porque isso é só para quem está aqui. Você tem ideia de quando a nossa mente ela passa a fazer algo pequeno, ela também faz no grande sem... Ela não sofre mais nada, porque o pequeno ou o grande, ela não proporciona isso. Aí você vai falar, mas Lúcio, os hábitos destrutivos, eles são... Sim, mas é que você tem aquela questão que são psicoativos, mexe com um monte de outras coisas internas. Mas os hábitos que são inoportunos, a gente consegue mexer. Ó, tô tomando café amargo, já nem ligo mais. Eu sento na mesa, coloco lá e... A canelinha é que é um negócio ruim dentro do café amargo. Ela no café docinho não é ruim não, mas no amargo eu ainda não habituei. Mas vou continuar, vamos ver até onde dá. Então assim, ó... Temos duas formas, né, de passar pela vida, né, pessoal? Quais são? Falei ontem lá. Buscando pela evolução ou se jogando ao mar das condições. Seja o que Deus quiser. Ai, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Se você é dessa pessoa, você está perdido. Você é honesto. Você não vai conseguir prosperar. Porque não tem como, é impossível. Você falar, cara, mas tem? Não tem. Eu estava hoje fazendo um raciocínio de quantas empresas eu já tive. 8. 8. Falei, caraca, achei que era 5, 8. Caraca, você já teve 8 empreendimentos? 8 empreendimentos. Fora as coisas que eu participei. Mas o que é isso? O que aconteceu no meio do caminho? Conexões. Eu vou fazendo uma coisa, aí de repente isso aqui não está no momento, aí você pula para uma outra. Por quê? Você está conhecendo pessoas o tempo inteiro. Então, ó,
Quando você evolui, automaticamente tudo no seu entorno evolui. Não tem como, é impossível. Eu falo pra você, ó, é difícil não evoluir quando você tá evoluindo. Tenta não evoluir quando você tá evoluindo. Tipo assim, começa a fazer tudo e fala assim, eu não quero que dê nada certo. Não tem como. Não tem como. Não tem como estar no meio de pessoas. Gente, presta atenção. Quando você faz eventos, cursos, qualquer coisa que você participe, seja de, filantropia, seja de você fazer serviço voluntário, você conhece pessoas. E pessoas que fazem as coisas acontecerem. Oh, meu Deus do céu, isso não é difícil. Você enxergar, pelo amor de Deus, é conexão pura à vida. Então, quando você não evolui, você não está nos lugares, você continua enraizado ali onde você estava a vida toda. E vai morrer ali. Isso é ruim. Isso é ruim porque você tem que evoluir. E a evolução, presta atenção, não está atrelada ao dinheiro. É isso que eu acho muito louco. A evolução não está atrelada a você, ao que você pode fazer por você. Por isso que a caixinha lá, quem não foi, vai lá na caixinha depois e dá uma ampliadinha que você vai ver a pessoa que vai mudar a sua vida. E aí eu falei dos 3 níveis da vida. Muitas pessoas se chocaram com os 3 níveis da vida. Né? Eu coloquei 2 níveis lá, mas tinha o terceiro. Eu ia falar, mas a live ficou tão densa, eu me segurei ontem. Porque aquela coisa de sair do caixote, gente, você está vivendo dentro de um caixote, quando você sai, você não tem ideia do poder que é isso. E o que seria você estar vivendo dentro de um caixote? Você é vista. Como que você se sente? As pessoas que te determinam, então, são como as pessoas te querem. Você vive como as pessoas querem que você seja, você está dentro do caixote. Se são seus pais que querem, você está dentro do caixote. É você que tem que desejar o que você quer ser. É você. É só você que pode fazer as coisas por você. Ai, Lúcio, vamos pegar a pessoa que ela gosta de colocar ali com aquela pitadinha do sal, né? Fala assim, Lúcio, vou jogar um pouquinho de sal aqui, que nem o carinha lá, né? Vamos jogar um pouquinho de sal. Aí você fala assim, mas eu cuido do meu filho. Então, olha que legal, a gente cuida dos filhos e você foi cuidado pelos seus pais. De repente, não dentro do que você queria alcançar, mas eles cuidaram até onde eles podiam te levar. Ontem eu até fiz uma série de stories mostrando algumas coisas da passagem da minha vida para as pessoas entenderem um pouco de quem eu observo, para vocês enxergarem que tudo é possível. Tudo é possível. Eu lembrei até do livro do meu amigo, do Fred Machado. Tudo é possível. Gente, tudo é possível, desde que você esteja conectado aqui. Se você não estiver conectado aqui dentro, não vai existir conexão para mais nada. Então, você é que tipo de pessoa? Eu falei ontem, aquele negócio de você viver dentro de um 2 por 1, gente, é agoniante. E quando eu faço as mentorias, eu aplico as meditações dos meus mentorados. Agora, você tenta imaginar você fazendo uma meditação com um pouquinho ali de quase num transe, dentro de um caixote. A pessoa fica agoniada, não tem como não sofrer. E vamos iniciar o dia, né? Que é bom a gente iniciar com a nossa mentalização. E, gente, pelo amor de Deus, pratica isso. Pratica, que eu tô falando, pra mim dá muito certo. Ontem foi um dia, corrido demais. Em outra época eu tinha explodido, porque foi tanta coisa para fazer. E aí é banco que os app não funcionam, tem que ir na agência. É um negócio doido que acontece na vida da gente. Só que você tem que fazer, não tem pra onde correr. E o que acontece? Quando eu mentalizei o dia de manhã, olha que engraçado. Eu pedi que tudo acontecesse dentro do meu dia e que ao final finalizasse. Quando deu esse dissabor, eu falei, eu preciso finalizar. Em outras épocas eu nunca ia falar dessa porcaria pra lá, segunda-feira eu vou lá xingar a gerente. Eu respirei, aí lembrei do que eu falei, meu dia vai ser um dia produtivo. Então eu fui até o banco, me arrumei de novo, porque eu já tinha vindo da rua, me arrumei de novo, fui lá, peguei o carro e fui fazer o que tinha que fazer. Sabe por quê? Só eu posso fazer isso por mim. Eu não posso mandar um terceiro, tinha que ter procuração pública. Não, eu vou lá e faço, resolvo. A gente tá falando, nossa, já resolveu. Eu falei, já. Por quê? Porque ela tá habituada a gente ficar reclamando na orelha dela. Quando ela falou, olha, infelizmente, eu já liguei para a área do suporte, o suporte falou que realmente tá com problema no app, o que eu ia fazer? Eu ia lá falar assim, eu vou matar esses caras do banco. Eu só falei, é um desserviço esse banco. Só isso eu falei, é um desserviço, porque a gente como cliente não tinha que ter esses dissabores, mas faz parte. Fui lá, falei pra minha esposa, vou perder 1 hora e pouca aí de produtividade dentro do que eu preciso fazer, mas isso aqui faz parte do meu dia. Então eu fui lá e resolvi. Olha como é muito louco. Então vamos mentalizar o nosso dia de hoje, começando na nossa respiração. Não sei onde você está, se você está correndo, se você está sentado, se você está em pé, se você está deitado, mas é muito importante que você faça a mentalização do dia. Então vamos iniciar a mentalização. 4 respiraçãozinha com vontade, tá, pessoal?
Vamos lá, ó. Mais uma. E outra. Vamos lá, ó. Aí, o corpo até dá uma relaxada. E aí você pode citar baixo dentro da sua mente. Eu quero um sábado excelente. Um sábado de coisas que vão mudar a minha vida, porque todo dia é dia de mudança. Eu quero um dia que eu conecte a pessoas que vão fazer a diferença na minha vida e eu posso fazer a diferença na vida delas. Eu quero um sábado que eu consiga estar com a minha família, aproveitando o tempo devido com cada coisa que eu for fazer dentro desse dia. Eu quero que esse dia seja maravilhoso na vida de todo mundo que está aqui e que ao final desse dia a gente só possa olhar para trás e agradecer a Deus, que para mim é o principal de tudo, né? Porque se eu estou respirando agora é porque Ele está lá no comando dele. Então, gratidão a todos que estão na live e vamos falar do assunto de hoje que é muito importante, que é a autossabotagem. É autossabotagem, pessoal. Pensa que a maioria se sabota. A maioria. Eu li tanta matéria sobre autossabotagem que eu falei, caraca, bicho, como pode a gente, né, não entender algumas coisas que são básicas da vida? São básicas da vida. São básicas. É enxergar o quanto a gente se sabota. E o que acontece? A primeira pergunta que eu te faço é, e aí você pode responder para você. Ao longo da sua jornada, você vem enfrentando o quê? Insucesso, pelo qual você não está encontrando os motivos do que acontece para esse sucesso? Durante sua jornada, você fala assim, meu, só estou levando pedrada. Mas você tem ideia do porquê que você está levando essas pedradas? Essa é a pergunta. A gente só sabe falar, meu, não estou dando certo. Mas você consegue ir lá e verificar o que você está fazendo que não está dando certo? Você só está falando que não está dando certo. Então, assim, isso é muito importante. Ó. Você sabia que você pode estar se auto-sabotando quando a coisa não dá certo? É o exemplo do desafio. As pessoas iniciam algo, eu lembro nítido quando a gente está em presencial, o pessoal vem vibrando. Aí você olha no segundo dia, tá uma vibração ainda. No terceiro, só a metade, meio pensa. Aí você fica pensando, cara, o cara começa numa energia, aí quando tá perto, quando ele vê que vai acabar, ele volta a energia de novo. Tem que ser integral. A entrega da gente é integral, todo dia. Você já parou para pensar? Ô, produção, acho que vai vir insight aí, hein? Anota essa aí, produção. Você já parou para pensar que você é a mesma pessoa todo dia? Só que tem dia que você não é você. É só isso. Você é essa pessoa aqui, ó. O Psyra é essa pessoa aqui, ó. O cara pra frentex, o cara que gosta de zoar as pessoas dentro de um padrão que eu antigamente eu era sem noção. Eu sou brincalhão, eu sou um cara divertido, eu sou um cara que eu gosto de estar no meio de pessoas, ponto. Esse é o Psyra. Quando eu não faço isso, não sou eu. Só que eu preciso ser eu todo dia. Por que eu tenho que ser diferente? Porque algo acontece que você se sabota. É só isso que está acontecendo. Então, assim, a autossabotagem é o ato pelo qual você faz coisas que destroem você mesmo. São coisas que você, às vezes, na omissão, você está fazendo coisa, porque na omissão tem ação. Então, assim, ó, você deixa de fazer algo importante para você mesmo. Às vezes, a preguiça, né? Que minha mãe já dizia, a preguiça não leva ninguém a nada. Minha mãe era sábia, minha mãe era um oráculo, ela falava umas coisas sem saber. Minha mãe estudou, acho que até a 6ª série. Então, assim, ela falava, e é verdade. Ela falava, levanta seus preguiçosos. Meu, era muito... minha mãe não sabia, ela era coach, já não sabia disso, ó. É como se fosse o seguinte, ó. Vamos supor, é negar suas próprias necessidades. Vamos lá. Aí você fala, o que é negar minhas próprias necessidades? Tipo, quando você diz o seguinte, ó. Eu não preciso disso ou daquilo. Ó, a gente faz isso às vezes. A pessoa fala, meu, por que você não... Porque a pessoa sente que você precisa de algo. Aí ela fala assim, meu, tá acontecendo uma live que chama Os Acordados e o cara tá falando sobre hábitos lá. E a pessoa sabe que você tem um monte de hábito ruim. Aí ela fala assim, ó, vai lá assistir a live. Aliás, eu nem pedi hoje, mas vou pedir agora, ó. Aquele aviãozinho para 3 amiguinhos. Clica nesse aviãozinho e manda para 3 amiguinhos para ele vir para essa live, que ele pode ser essa pessoa que você precisa ajudar. E quando ele escutar o que está acontecendo aqui, pode ser que ele entenda que precisa parar de autossabotagem. E aí você vai ser a pessoa que ele vai agradecer, porque ele vai falar, cara, você me chamou para aquela live, já aconteceu isso comigo. Eu já participei de live que fui chamado, quando eu entrei lá, falei, cara, que fantástico. Me ajudou muito, 1 hora de live, me fez ter vários insights.
Então, aviãozinho, 3 amiguinhos só, e pum, manda para eles. Faz muito importante. E esse coraçãozinho aí, ó, dá uma chapadinha nele que vale muito a pena para mim. Você tem que me patrocinar aí, né? Então, assim, a pessoa vai falar, eu não preciso dessa live, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo. Essa pessoa, ela está o quê? A gente chama isso de máscara, né? Do escapismo. Ela sabe que precisa, mas ela não quer fazer por ela. Então, você até tentou, mas se ela não quer, quem vai carregar o fardo da vida depois vai ser ela. Aí tem gente que ainda fala assim, né? Ó, eu não preciso melhorar. Tem gente que fala, eu não preciso melhorar. Você fala, não, mas não quero que você melhore. Eu só quero que você faça uma coisa aqui para ver se isso vai... às vezes você vai ser muito melhor. Você não é ruim, mas você precisa ser muito melhor. Porque às vezes você percebe que a pessoa, né? Que nem o filho. Eu não quero que meu filho tenha as melhores notas na escola, porque eu não tive. Eu não quero que meus filhos se matem de estudar, porque eu não me matei de estudar. Isso aí é mito, essas coisas de pai neurótico, desculpe, se você é assim, você tem que parar com isso. Porque o seu filho é que vai decidir a vida dele depois que ele crescer. Não é a gente só dá o caminho. Se ele não quer, já deixa ele. Ó, meus filhos é muito louco. O pequenininho de 6 anos, ele já teve guitarra, já teve bateria, faz natação, faz judô, futebol, já jogou tênis, tudo que ele quer, eu falo, vai lá, faz, bicho. Oportunize eles de descobrir as coisas. Agora você só fica massacrando a criança vai crescer esse pessoal aí que depois fica aquele povo bizarro, aquele adolescente bizarro que você não consegue nem entender depois o que ele é. Por quê? Porque ele teve muita coisa que dentro dele não funcionou, o interno dele era contra aquilo que você estava falando. E isso é muito louco. Então assim, ó, a autossabotagem é algo que é uma máscara. Você coloca algo que você finge que não está nada acontecendo, mas está. E você está se sabotando. Então assim, ó, a autossabotagem, ela é mais frequente, pessoal, presta atenção, quando você tem muita necessidade de desejos. Você tem uma necessidade de um desejo. Só que você não está fazendo por onde. É que nem a pessoa fala assim, eu quero passar no concurso público. Aí o professor era muito louco na faculdade. O professor perguntava, quem quer ser advogado? De 100 que tinha na sala, uns 50 levantavam a mão. Quem quer prestar concurso público? Uns 30 levantavam a mão. E tinha gente que estava lá, não queria nada com nada. E aí era muito engraçado que o professor falava assim, quem quer ser juiz? Aí a galerinha erguia a mão. Aí ele falava, então, é só estudar porque vaga tem. Não tem gente para preencher. Aí eu te pergunto, por que a pessoa não consegue estudar? Ele ficou 5 anos na faculdade de Direito de segunda a sábado na minha época. Eu estudava à noite, então era das 7h20 às 10h40 e sábado das 7 e pouco às 11 da manhã. Como que a pessoa não consegue passar no concurso se ela ficou 5 anos presa dentro da faculdade e passou na faculdade? Tenta explicar essa lógica. Você consegue entender? O que você tem que ser para uma coisa, você vai ser para outra. Só que a autossabotagem é esse sentimento interno. E às vezes você quer tanto negócio que aí algo fala, você não vai conseguir. Por quê? Porque você já está se preocupando com o que os outros vão achar. Porque as pessoas já estão te martelando. Quando você se forma em direito, é muito engraçado. A primeira coisa que a pessoa, ela não fala assim, ó, parabéns. Ela pergunta, você já pegou a OAB? Olha que louco que é isso aí, ó. Você se forma 5 anos. A pessoa devia chegar e falar, cara, parabéns. Ela só fala assim, ó, mas você já pegou a OAB? Ou seja, faculdade de Direito por faculdade de Direito não vale nada sem OAB para uma galera. É que nem quando você fala que você é músico, que você é cantor. A pessoa fala assim, mas você trabalha do quê? Isso aí é o hobby, parece, que você está falando. Hoje que eles entenderam que o povo é bilionário por causa de música, que algumas pessoas são menos céticas. Mas o ceticismo destrói o ser humano. E isso é ruim. A gente não precisa disso. A gente só precisa caminhar o caminho. Então, ó, a autossabotagem por trás é a seguinte máscara, né, que a gente usa. Eu não me importo. Tipo, você foi fazer o concurso e você não passou. Aí a pessoa pergunta, você passou no concurso público? Aí você fala, eu não me importo, porque eu não passei. Meu, lógico que você se importa. Você estudou pra cacete. Você tem que falar, não passei, mas o próximo eu tô dentro. É essa energia que você tem que passar para as pessoas, não ficar por trás de uma máscara. Aí você fala assim, a pessoa fala para você, vamos fazer não sei o quê, isso não me agrada. Não é que não agrada, é que existe algo por trás que ela não pode fazer. As pessoas não conseguem ser sinceras às vezes. Eu falo para as pessoas, gente, só fala a verdade. Pessoal, vamos sair hoje? Hoje eu não quero, que eu tô no dia do saco cheio, eu quero ficar em paz. Vamos marcar uma viagem para tal lugar, não gosto desse lugar.
Você não é obrigado a fazer coisas que você não quer. Só que as pessoas elas tentam achar uma desculpa. Só que aí você mistura todo esse treco que tem aqui dentro, né? Essa cachola nossa. Outra coisa, você negar as coisas. Você não pode ficar negando aquilo que você sabe que você precisa fazer. Quando alguém fala pra mim assim, hoje eu raciocino muito pra entender algumas coisas. A pessoa fala assim, Vicílio, você precisava melhorar nisso. Porque acho que às vezes você fica com a cara de irritado. Aí eu falo assim, então eu preciso melhorar nisso? Aí eu fico prestando atenção no que está acontecendo. E aí eu começo a me corrigir. Porque senão você não... A pessoa fala, meu, não tô nem aí. Isso não me importa. Não quero não sei o quê. Você está sabotando. Porque você sabe que você precisa. Você precisa. E a gente sempre fala assim, a sabotagem, ela é uma crença limitante. Ela tá ligada a uma crença limitante. Porque assim, imagina o seguinte, que a autossabotagem seria aquela sensação de falta de sorte, né? Porém, é somente um problema que está na sua mente. Não tem uma falta de sorte. É um problema que está na sua mente. Eu não passei porque eu não tenho sorte. Não, é que algo está te bloqueando de você ir lá e fazer a prova. É simples assim. E tudo na nossa vida parece uma dificuldade tremenda até você começar a auto-conhecer. E aí você vai entender que é você que tem as travas. É você que está travando as coisas de acontecer. Então assim, eu aprendi que eu me sabotava quando eu iniciava algo e ia lá e não terminava. Eu já fui assim, gente. Eu já fui assim. Olha isso, que louco. Eu queria tocar violão. Eu peguei um violão do nada e comecei a treinar. Na minha época não tinha internet, eu sou da época dos dinossauros. E eu tinha que pegar as revistinhas na banca de jornal. Quem é da banca de jornal aí, levanta a mão, faz assim, dá um joinha. Eu ia na banca de jornal comprar revistinha. E aí eu tinha que olhar aquelas notas, eu não entendia nada. Eu só via que tinha uns dedinhos mostrando onde você tinha que colocar nas casas. E aí eu comecei sozinho a fazer as primeiras notinhas. Então eu fiz um Lá, depois eu fiz um Mi, depois eu fiz um Ré. E aí eu toquei a primeira musiquinha lá, de qualquer jeito. O que acontece? Eu fui me inscrever numa escola de música. Olha isso, como eu também me sabotava. Se eu conseguir sozinho fazer o Lá, o Mi e o Ré, eu fui fazer a escola de música, porque eu falei, eu quero ser o cara do... né? Meu, quando 3 meses, eu ainda tava ali numas notinhas, eu falei, não vou continuar. Porque eu não consigo fazer os dedilhados, eu comecei a me sabotar. Você começa a você põe dificuldade onde não tem. E aí eu simplesmente fiz 3 meses e parei da aula de violão. Pessoas que faziam violão comigo continuaram. Olha como a vida é. A frequência. Eu tocava a hora que dava. Então eu pegava o violão, ia lá de novo, pegava a revistinha e ficava lá apanhando. Eu encontrei essas pessoas depois, de uns 3, 4 anos, os caras estavam assim que você não vê nem o dedo. E eu estava lá na minha revistinha. Não tem nexo. Presta atenção. Aí, o que eu devia ter continuado a escola. Mas você acha que você é autodidata. Tem gente que fala, eu sou autodidata, mas às vezes falta tanto para você ainda ser bom como você poderia, só que você se limitou. Né? Você viu o Andrea Bocelli, quem assistiu o filme viu. Cara, ele tinha umas aulas ferradas, bicho. Ele não chegou ali, ele já tinha uma voz boa, mas o cara colocou ele no eixo. Essa que é a sacada. Você nunca vai ser bom ao ponto que você acha que você é bom. Aí você está se sabotando. Tem gente que fala assim, eu sou incrível. Você não é incrível, bicho. Você podia ser muito melhor se você tivesse com alguém puxando você pela mão. E aí eu vou te perguntar, quem aí tem um costume de iniciar a coisa e desistir depois? Só faz assim, ou põe uma mãozinha. Se você tem esse costume, eu peço para que você pare. Sabe por quê? Porque você vai se sabotar em tudo na sua vida. Infelizmente a gente é assim, o que é para uma coisa a gente usa na outra. Então assim, a autossabotagem, ela é inserida dentro desse HD, desde a sua infância até a sua adolescência e continua na fase adulta. Porque que nem a mentira. Eu falei esses dias, o mentiroso, ele já não sabe que assim, ele acredita na mentira dele. A gente brinca do pescador, né? Daquele jeito ali. Ele mente, às vezes, de uma coisa pequena, e aí ele fala, olha, isso aqui surtiu um prazer. Né? Porque as pessoas ficaram encantadas. Aí ele começa a aumentar. Depois ele perde a noção. E aí você só olha para ele e fala, o cara tá mentindo. Olha que louco isso aqui, A Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, realizou uma pesquisa e ela fala o seguinte, que esse comportamento, né, que é da autossabotagem, ele é tipo assim, ele
ele frequenta o nosso cérebro, presta atenção, ó, no auge da nossa atenção. Presta atenção, que a gente é totalmente consciente, a gente se sabota consciente. E não em momentos que a gente está, tipo, cansado ou na distração. Então, a sabotagem nasce de forma consciente. O que eu quero mostrar aqui para vocês é isso. É a percepção. É o estado de atenção. Presta atenção no que você está fazendo. E aí você fala, porra, Psy, você falou uns negócios aí que é verdade. Eu faço isso. É só não fazer. Passar a não fazer. É que nem acordar cedo, gente. Pelo amor de Deus, eu odiava, porque quando mais novo eu acordava 4h30 da manhã, exatos 4h30. Pegava 3 conduções para chegar na empresa às 8. E eu fiz isso durante uns 3 anos. E depois eu tive exército também, que eu acordava muito cedo, 3 e pouco da manhã, para chegar no quartel às 5. E eu odiava, eu peguei ódio de acordar cedo. Então durante acho que os 10 anos da minha vida, a produção me corrija se eu estiver errado, uns 10 anos da minha vida eu decidi não trabalhar de sexta e acordar todo dia 8 horas da manhã. E aí ficava até 1 da manhã assistindo seriado. E o que isso era produtivo na minha vida? Nada. Nhecas, né? Não tinha nada de produtivo aí. E por que agora o Psy acorda cedo? Porque agora eu mudei todo um ecossistema. Eu durmo, ontem eu deitei 9h30, pessoal. Meditei ali, pum, apaguei. Entendeu? Então assim, é muito importante a gente ver o que a gente está fazendo com a gente. Porque o externo, ele não vai ficar te controlando dentro do que você seria para ser melhor. Eu controlo para ser o pior. Para falar mal, esse monte de coisa aí. Então assim, ó, você tem que ser perspicaz, né, em decidir fazer a coisa. Quem fez vestibular aí? Gente, eu sofri que o cão fazendo aquilo ali. Eu peguei uma faculdade de São Paulo que era muito difícil. Eu vinha de uma escola pública, então tenha noção, quando eu de cara com aquele negócio, aí, qual que seria a autossabotagem? Eu achar que passaria num negócio que era impossível, porque eu nem tinha estudado o suficiente para aquilo. Você consegue entender que a omissão é uma autossabotagem? Quando eu fui prestar o OAB, eu não passei na primeira. Aí eu falei, eu vou arrebentar nesse negócio. Eu vou passar nessa prova, faça chuva ou faça sol. Eu fiz cursinho de manhã, eu estudava que nem um louco, eu não fiz nada enquanto eu não fiz a prova. Não viajei, não comia fora. Eu tava parecendo um Beato Salu. Na época eu deixei crescer barba e cabelo, pra você ter ideia. Eu fiquei 3 meses. Cheguei na empresa e falei, eu preciso de tempo para estudar para essa prova. A empresa falou, vai lá. Eu arrebentei de estudar. No dia da prova, eu entrei na sala confiante assim, ó, eu vou passar. Entrei, sentei, fiz as questões, terminei a prova, tipo, sei lá, uns 40 minutos antes. Eu saí, a galera toda em pânico. Essa prova tinha um monte de pegadinha. Porque essa prova não sei o que. Eu falei, me ferrei, porque eu achei fácil. Olha isso, eu achei fácil a prova. Falei, nossa, mano. Aí as pessoas falam de pegadinha. Eu falei, então eu me ferrei. Porque pode ter sido que foi fácil porque tinha pegadinha. E eu não me toquei nas pegadinhas. Olha que louco que foi. Eu fui embora meio pensando. Falei, cara, se a galera tá falando que tava difícil, puta merda, quem sou eu? Fui pra casa. No dia seguinte já era o resultado, que era no domingo. A gente faz a prova no domingo, segunda já tinha. Eu tava na empresa, 6 da tarde, um amigo me ligou. Ô Lúcio, eu falei, o que foi? Você passou. Eu falei, como assim eu passei? Ele falou, você passou na prova, cara. Eu olhei seu nome aqui. Aí eu falei, puta, fui ver, gente. Aí ele começou a conferir. Eu nem acreditava, até arrepio de lembrar. Eu gritei dentro da empresa que acho que ecoou naqueles 22 mil metros quadrados lá. Eu tinha passado na prova com 56 questões acertadas. Eu ainda passei a maioria era 100 questões, passava com 51 a 52. Eu passei com 56. Passei folgado na prova. Aí que a galera da faculdade falou assim, se o Lúcio passou, qualquer um passa. Aí eu dei risada, né? Eu falei, legal, pô, pode ser. Só que se qualquer um até hoje está tentando fazer a prova e não passa. Você consegue entender por quê? Eles se sabotam, eles não têm essa ideia, mas eles ficam ali, ó, eles estão fazendo por algum outro motivo, menos pelo porquê deles. E por quê, pessoal? Eu vou explicar isso para vocês na semana que vem. É muito importante. Você sabe o porquê que você faz o que você faz? Você já parou para pensar assim, ó, por que eu faço isso que eu faço? Você já parou para pensar? Você fala, porque eu gosto, mas vai no início. O que levou você a fazer isso que você faz?
E isso é muito importante. Quando você não tem um porquê para alcançar as coisas na vida, você não consegue, simplesmente assim. Existe um bloqueio interno que você não vai conseguir. Então, assim, ó, é muito importante que você estude quando você quer algo. Você quer uma empresa, planeje. Tem que ter planejamento. Tem que ser uma coisa muito a funda. Do meu grupo 5 não passaram até hoje, ó, o Alexandre é da minha época. Do meu grupo, uma galera desistiu. Nem sei se advoga, não deve fazer nada na área jurídica. Mas por quê? Porque, ó, eu vou dar um exemplo. O Alexandre, eu tive a oportunidade de ser mentor dele. E até recente, hoje ele está dentro do marketing digital aí. E dentro da parte do autoconhecimento está bem melhorado, né, Alexandre? Hoje ele está um cara disruptivo. Está todos os dias na live, por exemplo. Ele é um cara que ele quando ele determina algo, ele faz. E isso mesmo eu acho legal. O Alexandre, eu vou falar uma coisa aqui, Alexandre. Eu não sei se eu posso falar da época da academia, que eu era forte e você um dia chegou e perguntou para mim o que eu fazia. Eu cheguei pro Alexandre, vou perguntar se eu posso falar dessa história. Alexandre, eu posso contar aquela história da academia quando você era bem franzino lá, que você veio perguntar para mim o que eu fazia e eu te falei o que você tinha que fazer? Se falar que eu posso contar a história, eu vou contar. Faz assim, ó, pode contar. Então, assim, pessoal, se ele liberar, eu conto essa história para vocês verem como o Alexandre ele é disruptivo. E aí, as pessoas, às vezes, elas não entendem isso. Elas não entendem. E é muito simples, olha, ele liberou falar aqui. O Alexandre, gente, ele era franzino, que se pegasse no meio, quebrava ele, assim, né? E pequenininho e franzino. E eu era fortão na época da faculdade, eu era meio cowboyzão, né? Andava de chapéu e tudo na época. E eu era aqueles mala, marrentão lá, né? O bruto, né? Eu era o bruto. E eu era tão zoeira, velho, que eu não tinha... Aí passou muito tempo, a gente se formou. Aí o Alexandre um dia encontrou comigo e eu continuando forte, treinava muito. Aí ele perguntou, cara, o que você faz, meu? Puta, eu queria tanto ter um corpo legal. Então eu falei, Alexandre, primeira coisa, vai no nutricionista. Ele vai te passar umas coisas que você vai ter que tomar, papapá, que são suplementos, precisam de muita coisa não. Só começa, cara, começa a treinar desenfreado. Meu, Alexandre hoje acho que ele tá mais forte do que eu, né? Por quê? Determinação. Ele é determinado. Quando a gente fez a mentoria e eu falei do banho gelado, ele começou no dia seguinte, estava frio também. Ele falou, puta que lá merda, bicho. E de lá pra cá ele não parou. Ele é determinado. Tudo que o Alexandre vai fazer, ele põe a mão, ele faz a coisa acontecer. Ele falou, vou montar outro escritório. Ele veio falar comigo, explicou todo o projeto. Falei, toca pau no gato, bicho. Então ele hoje tem 2 escritórios já. Ele começou do nada. A história do Alexandre é pesada também. Não é uma história simples, é uma história pesada do cara. E é um cara disruptivo. Todas as vezes que ele vê alguma coisa que ele fala, cara, isso, ele pergunta, cara, isso que você vai falar é muito importante. Eu falo, cara, participa lá. Ele participa e ele vai até o final. Salvo se acontecer alguma coisa com o filho, alguma coisa de família. Aí ele é muito família, ele vai dar atenção à família. Mas ele é um exemplo, cara. Eu curto muito o Alexandre porque eu falo pra ele, cara, você é um exemplo. Ele é, na verdade, muito proativo. Às vezes tem que segurar ele. Mas isso é muito importante, porque ele vai aonde? Ele vê onde tem algum problema. Aí ele tenta consertar aquilo ali. Então, ele já é alto exemplo dele mesmo, né? Porque ele era um cara franzino, parecia um graveto. Não tem nada aqui pra eu mostrar. Caneta aqui. Esse aqui era o Alexandre. Hoje ele tá assim, ó. Só que forte, bicho. Então, isso é muito legal. Então, pessoal, ó, a autossabotagem, o que faz você, né? As pessoas, né? Se autossabotarem. É simples. Ela é consciente. Lembra que eu falei que você faz, lá a universidade falou isso, né? Que fizeram uma pesquisa e ela acontece no momento de atenção. Fala, ó, tem gente que dormiu até 6h40, quase acabando a live, mas tá valendo, Júlio. Você vai também ser disruptivo, aguenta que você vai conseguir. Um dia você vai entrar às 6 em ponto, vamos lá. E aí, deixa eu fazer um print aqui que eu te esqueci. E a produção quer me matar quando eu esqueço esse sprint aí. Então assim, ó. Contudo, a forma da sabotagem pode ser inconsciente. Como assim, Ciro? Ela nasce no estado de atenção, que é na nossa consciência, mas ela também pode ser inconsciente. Então eu vou tentar te dar um exemplo aqui, ó. Ela, às vezes, o hábito, a gente está de sabotagem, tem de hábito, tá, pessoal? Tudo que eu vou falar tá atrelado ao hábito. Ela gera um sentimento interno. Às vezes ela vem de um sentimento interno. E o que seriam esses sentimentos internos? Então, assim, ó, eu vou te mostrar o tipo de autossabotagem que às vezes ela está no seu inconsciente e você já não está vendo mais. Então você não tem o controle dela.
E aí o que acontece? Você vira aquela pessoa vitimista. Vitimista. Esses dias eu estava seguindo uma pessoa e eu parei de seguir. Porque eu achei que a pessoa é tão vitimista, ela sofre com uma coisa que eu tenho. Isso me incomodou. Eu uso hoje uma lente escleral. A coisa mais difícil do mundo é eu tirar isso para alguém ver. Salvo se for algo muito necessário, né? Então, assim, é muito impactante você ficar mexendo na lente escleral. Só que essa pessoa, ela só faz isso. Ela tenta, sabe, o tempo inteiro ficar mostrando isso. Não precisa, é desnecessário isso daí. Porque é algo que eu não preciso mais sofrer com isso. Aí é uma máscara do escapismo dela. Ela quer mostrar que já esqueceu, que isso não faz diferença na vida dela, só que faz. Porque o tempo inteiro ela mexendo nesse negócio e tira e mostra para as pessoas e põe de volta e muda a cor. E não tem essa necessidade. Às vezes eu bato com a caneta aqui, o pessoal fica até agoniado. Né? Quando eu dou umas batidinhas com a caneta, que eu estou conversando com as pessoas, eu faço assim. É uma lente escleral, não tem pra onde correr. Eu vou bater com a canetinha só para vocês verem, ó. Tá vendo? É uma lente escleral. Mas na agonia. E ela fica tirando esse treco. E tira e põe. Eu falei, gente, não rola ficar vendo isso aí. E eu parei de seguir. No início eu fui seguir por quê? Porque eu achei que era uma pessoa que era de superação. Eu gosto de gente de superação. A Alexandre é superação. A Denise é superação. O Júlio é superação. Uma galera que tá aqui na live é de superação. É isso que eu curto. Gente que superou alguma coisa e ela tá hoje em outro nível. Agora a pessoa vive só uma situação. Aí tem gente que escreve lá, meu, você quer só aparecer na internet. Você só quer ter... ela tem uma porrada de seguidores, mas pra quê? Pra ficar vendo ela colocar e tirar o olho? Não tem muito nexo isso daí. É sem sentido. É vitimismo. Ela tá se auto-sabotando e não tá vendo. E ela é jovem, né? Então, eu até acho que ela teria que fazer alguma coisa do lado da psicologia mesmo, né? Não é nem um autoconhecimento, é a da psicologia. Então, assim, quem vive sofrendo para obter gratificações. O vitimismo, você quer gratificações. O cara, ó, eu lembrei do olho, eu vou falar isso. Quando eu sofri o acidente, automaticamente você vai para a caixa. Eu era empresário, mas eu pagava eu tinha pro Labore, então eu recolhia o INSS, beleza? Aí eu fui fazer lá o afastamento. O contador falou, cara, você precisa ir, porque bababá, por causa que você paga lá tudo certinho. Aí eu fui. No primeiro momento eu estava devastado internamente, porque eu perdi um olho. Não é qualquer coisa que você perde, eu perdi um olho. Tava mal, então eu cheguei no INSS, a hora que o perito veio falar comigo, eu chorava pra caramba, psicologicamente estava abalado. O cara falou, não, você tem que ficar afastado, e meteu lá o negocinho. Aí fiquei 6 meses. Aí sofrendo, até entender esse negócio, psicólogo, psiquiatra, aquela coisa toda. Voltei no INSS, depois de 6 meses, o cara falou, não, você ainda não tá bem não, vai ficar afastado. Deu 5 meses, eu tava de saco cheio desse negócio de INSS, de saco cheio. E o pessoal, não, você tinha que pedir aposentadoria, porque você tem que entrar com ação na Justiça Federal. Eu já era advogado, né, pessoal? Então eu falei, quer saber? Marcou a consulta de volta dos outros 6 meses. Quando chegou lá, eu cheguei, sabe, pesado assim. Eu falei, eu tô bem, bicho. Aí eu entrei lá, o perito falou, como o senhor está, senhor? Eu falei, estou ótimo, estou bem. O senhor pode cancelar isso aí para mim, por favor, porque eu quero tocar minha vida em frente. O senhor tem certeza que você quer que eu cancele o seu benefício? Eu falei, pode cancelar isso aí. Sabe por quê, gente? Eu tava no vitimismo, na INSS, porque eu sou um coitadozinho. Porra, não é isso a vida, bicho. Eu quero INSS só do que é de direito, porque eu já trabalhei, acho que eu tenho 29 anos ou 30 de contribuição, já comecei a trabalhar registrado com 14 anos de idade. Tenho 47. E eu recolhi toda a minha vida, eu recolho até hoje, porque eu não posso parar. O contador falou, cara, não compensa você parar. Então vamos pagar isso aí, pra mim também tanto faz. Eu não penso nisso, mas a pessoa quer ficar me mandando na teta. Só que quando você faz isso, você se sabota, porque você não consegue dar o passo à frente. Você não consegue ir mais além, porque você está contente com aquela migalha. É o pão e circo, gente. Presta atenção nisso. Por que as pessoas não prosperam? Por causa do pão e circo. O governo vai lá, dá o pão e depois dá o circo. O circo acho que não vai ter esse ano, graças a Deus, né? Não sei. Eu torço para que não tenha. Então, assim, ó, outra coisa da autossabotagem é a negação. Negar as próprias necessidades e desejos. Você tem que lutar contra o fracasso. Porque se você ficar negando, essa negação é horrível.
Então você tem que ver, se eu tenho que correr atrás e não ficar só sofrendo. Não tem necessidade, não tem necessidade. Outra coisa, eu fico doido, né? Porque quando eu trabalhei na empresa, a pessoa falava, cara, você pode chegar a gerente. Mas eu não tinha inglês. Aí eu falei assim, cara, como que eu vou chegar à gerência sem inglês? Não chegaria. E tinha outros motivos também, é claro, com certeza. Mas assim, eu meio que me sabotava também ali. Porque eu falava, é difícil aprender inglês, é difícil aprender inglês. Aí você não aprende. Aí a gente vai lá em Emílio Coelho, a lei das sugestões. Aquilo que você fala que não pode, você não pode. Ponto. Se você falar que não pode, você não pode. Não tem como você falar que, eu não posso e tento. Mas você não consegue. Outra coisa, a culpabilidade, pessoal. Ó, a culpabilidade é tipo assim, ó, você se torna recipiente de culpa. E aí você não para mais. Aí você, não consegue nem enfrentar os julgamentos alheios. Porque tudo você acha que você é culpado mesmo. Ah, você é culpado porque sua vida é de merda. Aí você é culpado, aí você se... então é isso mesmo. Aí você já assume, né, o fardo. Negativo. Você é culpado, sim. Mas não pelas coisas externas. Você é culpado pela sua não tomada de ação, ou sua emissão por alguma coisa que tinha que ter, né, como se diz, o disparo. Porque o canhão, às vezes, ele precisa ser disparado, às vezes não. Então, o não disparo é uma ação também. Só que você precisa se mover, às vezes, e as pessoas não querem se mover. Procrastinação. Essa sabotagem é a mais ferrada aí, né? A pessoa se auto-sabota deixando de fazer o quê? Aquilo que é importante e passa a fazer as coisas fúteis. É o que é importante, ela delega. Ela, não, isso aqui eu faço depois. Por que aquilo que é o mais importante você faz depois? Você tem que fazer primeiro. O que é fútil é o que você faz depois. Ontem ia ao banco. Se eu não fosse ao banco, eu pagaria de multa, acho que segunda-feira, sei lá, uns R$150. Ah, mas é só isso? Mas são R$150 de multa. É que nem pagar multa de trânsito. Às vezes o cara fala, é só R$126. Meu, são R$126, você está jogando no lixo. Porque você foi omisso. Você podia ter respeitado, não respeitou. Prestou atenção nisso como é importante? Então assim, ó, não postergue tarefas importantes. Por isso que procrastinar não é ruim. Você tem que ser procrastinador das coisas fúteis. Essas você tem que procrastinar. Vou dar exemplo, época da OAB. A galera tudo viajando praia, viajando não sei pra onde, biriri, bororó, festa de amigo e aquela coisa toda. Nem a paus que eu ia. Falava, não vou perder 4, 5, 6 horas num lugar que não vai ser produtivo porque eu tô precisando agora. Isso aí depois eu faço. É a velha história do cara que quer curtir a vida louca quando é novo, gasta tudo. Aí quando ele chega nos 30, ele fala, puta que lá merda, bicho, eu não tenho um carro e um apartamento. Aí você fala, mas o que você fez com o seu dinheiro? Eu gastei tudo com fã, não sabia se ia morrer. Tem gente que fala assim, que eu morro amanhã. E se você não morre, bichão? Como que você fica? Eu tive amigo que não teve carro porque ele era esse louco. Saía de férias, gastava todo o dinheiro. Não, eu tenho que viver a vida. Eu guardava tudo. Eu pedia, pelo amor de Deus, para não sair de férias. Eu falava, não, compra minhas férias, compra minhas férias. Qual o pior aspecto da autossabotagem? Vou te falar. A gente está nela, bem dizer, que é a procrastinação. Só que procrastinar quando é algo bom, tipo assim, algo fútil, perdão, não tem problema. O que é o importante, não procrastine. Porque isso daí vai atrapalhar você nos seus andamentos. Imagina eu indo para a festa e depois prestar a prova. Como que você vai passar? Aí você cai lá no primeiro lá, né? Que você está se sabotando, querendo algo, mas não está fazendo por onde. Então não tem como, é impossível isso daí. E a gente tem a inconstância, pessoal. A pessoa tende a se sabotar, e a maioria, quando começa algo e não termina. Tudo é uma constância. Presta atenção, hoje vocês estão aqui vendo o Biciro, sei lá quantos seguidores tem ali. Daqui um ano, a pessoa olha e fala, caraca, o cara tá cheio de gente. Mas e a constância? O quanto que eu me dediquei, o quanto que eu me doei nisso. Tudo na vida é constância. Quando você monta uma vende, gente, é muito louco, ó. Quando você monta, hoje não sei como é, mas na minha época no bairro, os caras tinham uma máquina de sorvete e a máquina de frango, que era uma fortuna na época, eu era doido para ter uma máquina de frango, porque o pessoal ganhava maior grana. Só que não era que ele ganhava grana na hora, ele comprava a máquina, aí rodava 4 franguinhos, depois 10 franguinhos, 20 franguinhos, 30 franguinhos, chegou a hora que o cara tinha 4 máquinas vendendo frango. A máquina de sorvete é a mesma coisa. É tudo uma constância. A pessoa já quer montar, né, que nem salão de beleza. Montar uma aparece 50. Não vai ganhar dinheiro. Não vai ganhar dinheiro, não é assim. Aquele cara que tem uma clientela não nasceu no agora. Ele veio no tempo.
Então, sem constância, é difícil você dar certo na vida. É muito difícil. Respondendo, o pior aspecto da autossabotagem é realmente você ser vitimista. Porque quando você é vitimista, presta atenção, se o Ciro hoje tivesse afastado pelo INSS, você estaria recebendo, sei lá, 3 mil reais, pode ser que esses 3 mil reais, pode ser que ele me colocasse numa zona de conforto, pode ser. E aí eu não correria atrás das outras coisas que eu passei a correr depois. E o que me trouxe na vida que eu tenho hoje. Então assim, eu não tinha uma vida top e não tinha uma vida ruim. Eu tinha uma vida mediana. Mas mediante o acidente, eu poderia ter perdido tudo. Porque eu fiquei com dívidas, um monte de coisa aconteceu em 2011 na minha vida. Então assim, eu falei, não. Mas Priscila, por que você fez isso? Eu, na época, presta atenção, eu fui abençoado e paguei um curso que era de programação neurolinguística. Nesse curso de programação neurolinguística, eu entendi essa questão do vitimismo. E ali eu falei, gente, eu vou picar o pé desse negócio de INSS, que senão eu vou me lascar. E aí eu piquei o pé. Todo mundo ficou indignado, falou, cara, você é louco, você tinha que ganhar dinheiro do governo, porque você já pagou. Eu falei, mente pequena, olha hoje essas pessoas não prosperaram, de verdade. As pessoas que falaram isso pra mim não prosperaram. Estão batendo lata até agora. Por quê? Deve estar mamando na teta de alguma coisa. Por isso que quando eu vou fazer negócios hoje, eu primo muito pela dignidade. Fazer a coisa certa. O que isso impacta na humanidade. Sabe? Porque a gente está com uma cliente dentro da empresa de marketing digital, que ela é de Brasília, né? E ela fala isso, ela fala lá, a corrupção é desenfreada. Desenfreada em Brasília. Tudo lá é corrupção. Só tem político lá, vai ter o quê, né? Então, assim, é muito louco isso aí. Porque a gente precisa perder esse estigma. O brasileiro tá muito louco com esse negócio. A gente tem que perder essa questão da facilidade. Eu tenho um amigo que é um grande empresário aqui em Alphaville, que ele falou pra mim isso aí. Ele falou, Lúcio, não quero isso na minha vida, bicho. Eu vou deixar de ganhar dinheiro, mas isso eu não quero mais na minha vida. Eu também não quero mais, não. Esse negócio de ficar o cara falar, não, porque faz isso, faz assado. Não, não tem isso. Aqui, ó, é papo sério. Sabe por quê? Porque você cria isso aí, ó, de ficar nessa autossabotagem. E aí você acha que tá tudo certo. Aí amanhã acontece alguma coisa, você perde tudo e você não sabe por quê. Então assim, ó, como identificar a autossabotagem? Acho que te respondi, né, Tiago, que o vitimismo é o pior. Então assim, ó, como perceber a autossabotagem? São situações que você cria que te impedem de realizar algo que você tanto quer. Você quer tanto ser empresário, mas não consegue. Você está fazendo algo que está te sabotando. E às vezes, gente, presta atenção, ó, você está sendo o seu próprio inimigo. A gente é o nosso próprio inimigo. Esses dias eu conversando com a Francis, a gente falou disso. A mente, ela é sua melhor e sua pior inimiga. Por isso que no Pica-Pau tem um diabinho do lado e um anjo do outro. Que as vozes internas, ela te massacra. Eu acordei hoje rindo de verdade, até acordei rindo de verdade na cama. Dormi tão gostoso. Eu até fiz postei no story. Porque eu acordo todo dia feliz, mas eu já acordei rindo literalmente. Eu não sei lá o que aconteceu. Então assim, eu acho que eu sei o que aconteceu, depois eu vou falar com a médica. Então assim, ó, o que acontece, pessoal? A gente tem que ser assim, ó, energia pura, energia vital. Então, você tem que acordar bem pra caramba. Não tem que ter esse negócio de, sofrer. Eu quero ser o melhor no que eu faço. Então tem que tem que passar energia pra vocês. Imagina eu fazendo uma live assim, então, pessoal. Aqui, autossabotagem. Não, é energia. Já começa já pulando de manhã. As pessoas perguntam assim, né? Eu fiz participei de um curso lá do Tony Robbins, né? E ele tem costume de fazer isso, ó. Né? Ele faz a pressão aqui, ó. Por quê, gente? Quando você oxigena assim, você respira mais o diafragma, você trabalha melhor ele, né? E você já dá uma corpo aqui geral. E isso faz o quê? Você vir pra frente. No teatro a gente tem algumas coisas de aquecimento para entrar no palco também. Então tudo você precisa chegar aquecido. Você já, né? Não entra no evento, tipo, vindo morto, do ar gelado do carro. Não, sai do carro, já dá uns pulos. Ele tem até um trampolizinho lá que ele fica pulando. Você precisa aquecer o corpo para você ter energia. Porque senão o corpo fica desligado lá, ó, morto. Não, é aqui, ó, tá o tempo inteiro. Coluninha já nem lembro mais, já tá sarada. Será assim contagia as pessoas, exatamente, Denise. Senão você fica num negócio que não é legal. Eu odiava professor morto.
Eu gostava dos professores de cursinho, que os caras, pra frente técnico, e gritavam, e aí a pessoa, e vambora, bicho. Na faculdade, os professores tudo de terno, gravata lá, né? Não, não precisa disso. Não precisa disso, não. Tá? Você é bom sendo quem você é. Pronto. Então, assim, ó, não seja seu próprio inimigo. E eu vou te dar o quê? Anota aí, ó. Isso é muito importante. 7 dicas para você parar de autossabotagem. Eu vou dar para vocês, que vocês merecem. 7 dicas, ó. Descubra qual é o seu propósito de vida. Isso é muito importante. Biciro, isso me mata. Todo mundo que quer fazer mentoria comigo fala. Tem gente que chora para arrebentar fazendo mentoria porque fala, não sei o meu propósito de vida. Você sabe. Só que você ainda não entendeu. É só isso. Você sabe, mas você não entendeu. Parece às vezes que é uma coisa, você fala, mas será que não é outra? Você só precisa começar a lapidar e você vai acertar. Ah, com a mentoria você chega mais rápido? Chega, não tem nem comparação, né? Porque nós somos encurtadores de caminho. Esses dias a pessoa perguntou para mim assim, o que é um mentor? Aí eu fui bem, é fácil explicar o mentor. O mentor é aquela pessoa que vai fazer você suar menos, gastar menos, andar menos, chegar mais rápido ao seu resultado. Isso que é a mentoria. Você faz a pessoa não percorrer aquele caminho gigante. Imagina você pegar tudo que eu absorvi na minha vida. Eu comecei a estudar para arrebentar aos 30 anos de idade. Então de lá para cá eu não parei mais. Então você está falando aí de exatos 17 anos, estudando sem parar. Antes teve a faculdade, teve escola, tudo. Se eu calcular o tempo de estudo do Biciro, dá uns 25, 30 anos. Comecei a estudar aos 7 anos. Só que toda a experiência que eu passei dos 12 até os 37 é muito importante para encurtar o seu caminho. Então, mentores é importante na vida de todo mundo. E vocês vão saber disso que eu vou falar amanhã na live. Minha live de amanhã, falei até com a minha esposa, né? Falei pra ela, gente, sem mentira, eu fiquei surpreendido com o que vai acontecer na live de amanhã. Que eu vou falar para vocês o porquê. O porquê, isso é, gente, é estudo, não é que saiu da minha cabeça somente. O porquê a pessoa tem hábitos e é rica e a pessoa que tem algum hábito é pobre. O hábito que vai te transformar numa pessoa bem-sucedida ou numa pessoa que não é nada. Isso é tão importante você ouvir. Quando eu leio isso daí, gente, aí eu dou uns estalos internos e falo, meu Deus, acho que é por... agora acho que deve ser por isso que eu acordei rindo. Falei, graças a Deus eu estou fazendo todos esses hábitos de quem prospera. Graças a Deus, tá aqui, prova, amanhã vocês vão ver isso aqui. Vai estar falando lá na live. Então assim, ó, descubra qual é o seu propósito de vida. Vamos ao segundo. Trabalhe sua autoestima e autoimagem, é muito importante, gente. A gente tem que se ver bem. Eu gosto de ver bem. Tem uma pessoa aqui na live, não vou falar quem é, porque eu tenho um monte de gente aqui que eu já fiz mentoria. O que acontece? Ela falava assim pra mim, eu não consigo estar na internet falando no story. Gente, ela fala hoje no story de boa e tá sempre ali na dela. Ela tá suada, ela vai e faz, ela não tem problema. Isso é autoimagem. Eu sou assim, eu tenho autoestima, eu me gosto assim, é uma fofa, adoro ela. Então assim, sabe por quê? Porque é isso que a gente tem que ser. É desprendido, tô nem aí, sabe assim? Tô nem aí. Isso é autoestima. Você tem que se amar mesmo, do jeito que você é. Não tem isso, as pessoas que vão me definir, as pessoas não te... as pessoas não te definem, pelo amor de Deus, as pessoas não te definem. É tipo assim, ferre-se o que as pessoas acham. O importante é o que eu sinto. E aquilo que está dentro de mim. Isso é muito importante. Outra coisa, não tenha medo do fracasso, gente. Nossa, eu já tive 8 empresas. Das 8 eu tô com 3 abertas, vai. Mas eu não tenho medo do fracasso. Sabe por quê? Eu não tinha nada. Eu não tinha nada, gente. Olha meus stories lá, eu não tinha nada. Eu era o improvável do improvável. Eu era o cara improvável do improvável. Eu contava moeda quando eu queria comer alguma coisa. Isso já adulto, gente. Eu com a minha filha de 1 ano de idade, eu deixava de almoçar para poder comprar o leite dela. Tem ideia disso ou não? Então, assim, eu era o improvável. E, então, assim, aí quando as pessoas começaram a falar, cara, você tem que enfrentar o mundo, você tem que ir pra frente, você tem que fazer as coisas acontecer, eu comecei a fazer. Aí vem de cachorro quente, flor e farol, e seja o que Deus quiser, vamos tocar pau no gato, bicho, e o que der, deu. Então, assim, hoje, eu tenho uma vida que, às vezes, eu ainda não acredito. Então eu falo, caraca, bicho, como eu caminho. Só que eu parei de ter medo. Você tem que enfrentar as coisas. E aí o quarto, faça o que estiver no seu alcance, sem esperar pela perfeição. Se eu fosse esperar pela perfeição, eu não tinha feito um monte de coisa.
porque não vai existir essa tal perfeição. Você vai perceber que quando você vê um iPhone ou o novo Galaxy S21 lá, nem sei o nome lá, o S21, sei lá, o nome é top demais também, cara, você fala que perfeito. Não é perfeito. Ele está bom, porque é pro momento. Daqui uns anos vai vir um negócio que a gente não sabe nem o que é. Você consegue entender como não existe a perfeição? É só faz. O Steve Jobs, quando ele falou, não quero botão no celular. Não quero botão. Aí o cara deixou um na época, que era a boletona ali. E todos tinham um monte de tecla. Eu adorava ficar teclando ali. Que tinha uns negocinhos, um joystickzinho, né? Cara, o cara decidiu arrancar tudo. E aí o cara que gostou falou, isso é perfeito. Não. Aí ele foi lá e tirou outro botão também. Hoje não tem botão nenhum na frente da tela. Consegue entender como isso é muito louco? Então, esquece a perfeição, senão você não faz nada da sua vida. Não existe gente perfeita. Tenha boas amizades. É o quinto, ó. Tenha boas amizades. E que estejam na direção do seu propósito. Porque se a pessoa está em outra direção, não te serve para nada. Não adianta você caminhar o caminho com alguém que vai ficar te puxando para trás, o âncora. Tem que ser gente que está com você para ir para frente. Isso é muito importante. Sexto, faça sempre aquilo que te deixa feliz. Para que fazer coisa que te deixa infeliz? Quando você faz coisa que te deixa infeliz, você está falando que você não merece o que é de melhor. E aí, o sétimo, elabore planos com direção clara, pelo amor de Deus. Mire o resultado e não o processo. Se você não tiver clareza no que você vai fazer, nada vai dar certo, porque você vai começar algo que você não sabe o que você está fazendo. Isso é muito importante. Então a tarefa do dia, pessoal, veja onde você está se auto-sabotando e faça um depoimento, sei lá, para quem que você quer. Declare isso, fala, meu, eu me saboto nisso e eu vou melhorar nisso. Lúcio, por que você pede para declarar? Porque quem não declara não cumpre. Eu declaro na rede, às vezes, algumas coisas. Então, assim, por quê? Porque é muito importante. Vai ficar esse material lá no Telegram. No Telegram, pessoal, o link está na minha bio. É só ir lá. Vou fazer um post agora aqui, acabando a live. Vai lá no post, comenta para mim. Por quê, gente? É muito importante os comentários para impulsionar a gente dentro dessa rede aqui. E tenha um excelente sábado. Amanhã, às 5h60, a gente está de volta com os acordados. Gratidão por vocês terem acordado cedo e estarem aqui até agora. E isso é muito importante. Vocês vão ver que ao final de tudo, vocês vão estar superando coisas que vocês nem imaginavam. Tenham um excelente dia, curta a sua família. Até amanhã, às 5h60.